Fala pessoal, você aí que está se preparando para a redação de oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Você é claro que deve estar aí com uma série de questionamentos sobre quais os possíveis temas que a nossa banca, a IDECAM, pode então cobrar na nossa redação. O que eu queria também te orientar num primeiro momento é que você tem que ter, de repente, a percepção de saber que a banca dificilmente abordará um tema de atualidades específico. E quando eu digo específico, eu estou dizendo notícia. Dificilmente uma banca vai pedir para que você disserte sobre uma notícia. Ué, então vai ser sobre o quê, Rebeca? Porque lá no edital tá muito claro que o tema da redação é atualidades. Ok, mas atualidades não se restringe apenas ao universo das notícias. Atualidades também diz respeito a temas relevantes que estão sendo tratados pela sociedade, pelos governos e também pelos organismos internacionais, como, por exemplo, a ONU. E uma outra coisa também que eu acho louvável que nós façamos é de repente, tentarmos raciocinar sobre quais são as atividades que estão diretamente envolvidas com o cotidiano, com o dia a dia da corporação. A partir de agora, eu selecionei alguns temas possíveis que então poderíamos muito bem trabalhar agora, né? Nós vamos trabalhar agora para que você veja aí se realmente você concorda que é possível desses temas caírem e que eles realmente fazem parte do cotidiano da vida do Corpo de Bombeiros. E você também já começa a se preparar para refletir sobre esses assuntos. O primeiro assunto, diretor, coloca aí na tela para gente. O primeiro assunto é sobre acidente de trânsito. Você deve concordar comigo que grande parte das vezes, quando um carro de corpo de bombeiros passa do nosso lado, a gente tem a nítida impressão de que teve um acidente de trânsito e que deve ter um motociclista caído no chão. Então, a notícia que eu trouxe é a seguinte: para marcar a Semana Nacional de Trânsito, que acontece entre 18 a 25 de setembro, o Corpo de Bombeiros, ele promoveu simulações de acidente de trânsito com vítimas. E essas ações tiveram o objetivo de alertar a população sobre os altos índices de vítimas em acidentes nas vias e rodovias. Os atendimentos às ocorrências de trânsito com vítimas estão no topo do ranking de acionamentos do Corpo de Bombeiros Militar. Entre os principais acidentes de trânsito que são atendidos pela corporação está a colisão de veículos, a queda de motos, o capotamento e o atropelamento. A intenção do Corpo de Bombeiros ao fazer essas simulações era então conscientizar ainda mais a população, porque a principal mudança se dá na esfera pessoal. As crianças, por exemplo, sofrem muito com as colisões de veículos, porque não estão com cinto de segurança e nem com a cadeirinha no banco traseiro. No ano passado, o Corpo de Bombeiro registrou centenas de casos de pessoas que foram ejetadas de seus automóveis. Você deve concordar comigo que o acidente de trânsito é sim um possível tema para ser cobrado na sua prova do Corpo de Bombeiros Militar. A gente não pode restringir apenas a atuação dos bombeiros à questão do combate ao incêndio. A gente também tem aí no topo das chamadas, no topo dos acionamentos, a questão ligada aos acidentes de trânsito. Então fica ligado, porque você sabe que os acidentes de trânsito causam grande número de vítimas. Muitas, quando não morrem, acabam ficando, deficientes, aleijadas, causando inclusive gastos, para a Previdência,
que não cuida apenas de aposentadoria, mas também de pensões por invalidez. Isso também compromete a própria população economicamente ativa do país, vai então fazer com que o Brasil encontre um número menor de mão de obra, né, disponível no mercado de trabalho e certamente vai comprometer a própria qualidade de vida e o desenvolvimento da sociedade. Então, o assunto ligado aos acidentes de trânsito também devem fazer parte das suas reflexões. Você também tem que estar preparado para dissertar sobre esse tema. Uma outra coisa também ligada aos acidentes de trânsito é que a gente sempre acredita que as instituições públicas, principalmente aquelas ligadas ao trânsito, como o Detran, o Denatran, eles todos deveriam pegar uma parte aí dos seus recursos para investir em campanhas, principalmente campanhas dentro de sala de aula. Eu estava um dia com meu filho e aí deu o sinal amarelo e eu passei. Na hora que eu passei, deu vermelho. E ele passou o caminho inteiro. Mamãe, você passou no sinal vermelho. Miguel, não foi no vermelho não, filho. Mamãe passou no intermitente. Não, mamãe. Você passou e na hora saiu do amarelo e foi para o vermelho. Então, as próprias crianças, elas são, né, o primeiro passo aí de conscientizar a sociedade é fazer trabalho, é firmar parceria, principalmente com as escolas. As nossas crianças certamente devem ser as primeiras a serem educadas e conscientizadas para que a gente construa um trânsito mais harmonioso e, com certeza, um trânsito com menos acidentes. Ok? Vamos agora para o segundo tema? Coloca aí, por favor. O próximo tema é o combate aos incêndios, principalmente durante o período de seca, que inicia-se em junho, julho, ali no inverno. O combate aos incêndios durante o período de seca no DF ganhou reforço no ano de 2016, com o início da veiculação de peças educativas, que foram produzidas pelo governo de Brasília para conscientizar a população. Foram feitos anúncios para televisão, rádio, jornais impressos, outdoors e também na internet. E todas essas peças publicitárias abordavam métodos de prevenção e de também como agir diante de um episódio de queimada. A campanha estava prevista para iniciar-se em julho e também durante agosto. Segundo dados do Corpo de Bombeiros do DF, mais de 95% dos casos de incêndio ocorrem por causa da ação humana, intencional ou acidental, né? E as guimbas de cigarro estão aí entre os principais motivos de acidentes, né, de incêndios acidentais. As peças publicitárias elencaram uma série de cuidados que a população deveria tomar para ajudar, então, a reduzir as queimadas, como, por exemplo, não jogar guimbas de cigarro no chão, especialmente em rodovias e em gramados. Não acender velas no mato, pessoal aí de Umbanda, do Candomblé, não colocar fogo no lixo. Além disso, é preciso ter o cuidado de enterrar restos de folhas e galhos secos e limpar a área ao redor antes de fazer uma fogueira. Para fazer uma queimada controlada, os agricultores devem ter autorização da Secretaria do Meio Ambiente e criar aceiros. Aceiros são faixas de terreno que são limpas e com um pouco de mato ali ao redor da área e informar o Corpo de Bombeiros quando iniciar o processo da queimada. É claro que esse é o principal tema que a gente aposta para a redação. São, então, as ações de combate ao incêndio, principalmente o Distrito Federal, que convive com um clima semi-úmido. A gente tem 6 meses de chuva e 6 meses de seca. E a gente sabe que o número de incêndios registrados pela corporação só faz crescer a cada ano que se passa. Também desenvolver medidas de prevenção, né, medidas educativas e de conscientização
é realmente o principal caminho para educar a nossa população, já que no Brasil temos impregnado na nossa própria cultura o hábito de queimar lixo. Então, segundo a Lei 12.305 de 2010, pode ou não pode queimar lixo no Brasil? Pode. A própria reportagem falava que os agricultores podem queimar, mas eles devem ter autorização da Secretaria de Meio Ambiente, os instrumentos e os equipamentos apropriados. Vamos para mais um tema. Vamos falar agora do hotspot. Não sei se você se lembra aí que a gente já tinha trabalhado essa expressão, hotspot. O Cerrado é com certeza o bioma brasileiro que mais corre risco de desaparecer. Além dos aspectos ambientais, o Cerrado também tem uma grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo as etnias indígenas, os quilombolas, os gerazeiros, os ribeirinhos, as babaçoeiras, vazanteiros e comunidades quilombolas que juntas fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade. São mais de 220 espécies do Cerrado que têm uso medicinal e mais 416 podem ser usadas na recuperação dos solos que foram degradados, servindo como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão ou até para criar um habitat de predadores naturais de pragas. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são regularmente consumidos pela população local e também vendidos nos centros urbanos. O principal fruto é o pequi, também tem buriti, mangaba, cagaita, bacupari, cajuzinho do Cerrado, araticum e as sementes do baru. Contudo, inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção. Estima-se que 20% das espécies nativas e endêmicas, aquelas que são típicas do Cerrado, já não ocorram mais em áreas protegidas. E acredita-se também que pelo menos 137 espécies de animais que ocorrem no Cerrado estão ameaçados de extinção. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Com a crescente pressão para a abertura de novas áreas, visando incrementar a produção de carne e de grãos voltados para a exportação, e isso tem acabado, então, pressionando o Cerrado. Tem havido um progressivo esgotamento dos seus recursos naturais. Nas últimas décadas, ou nas últimas 3 décadas, o Cerrado vem sendo degradado pela expansão da fronteira agrícola brasileira. Além disso, o bioma do Cerrado é também palco de uma exploração extremamente predatória de seu material lenhoso que serve para a produção de carvão. Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os hotspots mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas que estão sob proteção integral. O bioma apresenta 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação. Desse total, menos de 3% são unidades de conservação de proteção integral e menos de 6% de unidades de conservação de uso sustentável, incluindo aí, as regiões de preservação permanente naturais. Então, o que a gente percebe é que o Cerrado corre um sério risco de desaparecer. E o que a gente percebe é a tamanha dificuldade do Brasil em compatibilizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Fica atento, porque os hotspots também podem estar na sua prova. Fique atento, porque o Cerrado corre risco de desaparecer. E é por isso que você também tem que ter a capacidade de dissertar sobre esse tema, ok? Quero agora também trazer uma reportagem sobre o caráter social do Corpo de Bombeiros. Diretor, joga aí na tela. O Corpo de Bombeiros Militar
junto com a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do DF, iniciou em junho a campanha de arrecadação de cobertores e agasalhos. As doações podiam ser entregues nos próprios quartéis de bombeiros, que ficam perto ou próximos da sua casa. Uma outra coisa também é que, além de estar recebendo os agasalhos, os cobertores, o Corpo de Bombeiros também orientava que todos eles deveriam estar em bom estado e higienizados. Então, olha só como é que a gente também busca no Corpo de Bombeiros, uma ajuda social e humanitária. Quando a gente fala de frio, quando a gente fala da campanha do agasalho, quando a gente fala de uma campanha para combater a fome, geralmente são nos quartéis dos corpos de bombeiro que a gente encontra o lugar de doação. Então, o Corpo de Bombeiros não está aí apenas para trabalhar pelo caráter ambiental. A gente nota aí um compromisso de responsabilidade social da corporação ao manter a postura de sustentabilidade e também desenvolver ações no âmbito social. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas de redação e eu, professora Rebeca Guimarães, posso voltar a qualquer momento com novas dicas, com novos macetes, aqui, diretamente dos estúdios do Grão Online. Tchau, gente! Bons estudos e até uma próxima oportunidade. Valeu!